A repórter Maju Arruda Leite está conosco, tem novidades relacionadas ao plano diretor da maior cidade do país. Oi, Maju, boa tarde. Oi, Ronald, uma boa tarde a você, ao Zaidan, a todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Já foi protocolado na Câmara Municipal de São Paulo o projeto de lei da revisão do plano diretor aqui da cidade de São Paulo. E muita gente não sabe, né, Ronald, Zaidan, o que significa esse plano diretor e qual a importância dele para uma cidade como São Paulo. É um documento que planeja o crescimento e o desenvolvimento urbano da cidade para os próximos anos. Então, esse documento é elaborado pela Prefeitura de São Paulo, com a participação da sociedade civil, dos vereadores, e a partir do plano diretor, então, que são definidas ações para reorganizar os espaços da cidade e, assim, garantir uma melhor qualidade de vida para a população. Lembrando que o último plano diretor ele foi aprovado em 2014, na gestão do atual ministro da Economia, Fernando Haddad. Esse plano diretor ele é válido até 2029, mas essa proposta prevê revisões ao longo do tempo, em parte por conta do dinamismo que tem aqui a cidade de São Paulo. Então, essa revisão deveria ter acontecido no final de 2021, mas por conta da pandemia teve de ser adiada. A Prefeitura pediu também adiamento por mais 2 vezes. E agora, esse texto do plano diretor da cidade de São Paulo, da revisão, já está aqui na Câmara Municipal de São Paulo. E a partir desse pedido, né, que foi protocolado, agora tem uma série de questões burocráticas até que esse projeto seja votado, então, e aprovado, ou, enfim, reprovado pelos vereadores. Muita audiência pública, muita discussão com a sociedade civil, mas a expectativa da Prefeitura de São Paulo e do presidente da Casa, Milton Leite, é que a revisão desse plano diretor seja aprovada ainda nesse primeiro semestre de 2023, é o que diz o vice-presidente da Câmara, João Jorge. Vamos ouvir. O projeto mais importante que nós temos nesse ano de 2023. Então o projeto vai ser debatido em várias regiões da cidade, norte, sul, leste, oeste. Algumas comissões, algumas reuniões temáticas, algumas audiências públicas mais temáticas, especialmente para tratar de meio ambiente, para tratar de sistema viário. Então ele vai ser, essas audiências serão realizadas aqui na Câmara Municipal. Nós imaginamos, a vontade do presidente Milton Leite é entregar esse projeto aprovado até o final deste semestre. E só para a gente trazer para o nosso ouvinte alguns dos pontos principais desse plano diretor da cidade de São Paulo, um desses pontos é o adensamento populacional. Então, o plano prevê prédios com delimitação no número de vagas de garagem e também mais moradores em áreas próximas a estações de trem do metrô e da CPTM, além dos corredores de ônibus. E a Prefeitura também quer frear a oferta de microapartamentos em áreas nobres, e essa deve ser um dos maiores motivos de discussões dos vereadores e da sociedade civil, assim também como o mercado imobiliário. Mais de 340 mil mini-apartamentos foram construídos nos últimos 5 anos. E esses empreendimentos, eles costumam ficar em locais com boa infraestrutura de transporte, mas normalmente abrigam apenas uma pessoa. E é aí que a Prefeitura enxerga uma distorção. Para a administração municipal, essas áreas precisam ter mais moradias para grupos maiores. Eu conversei há pouco com o vereador Eliseu Gabriel, do PSB, e ele vê com bons olhos essa decisão da Prefeitura de desacelerar a venda dos imóveis compactos aqui na capital. Vamos ouvir. Esses microapartamentos são apartamentos de 600, 700 mil reais. Não é apartamento para baixa renda, né? É apartamento para investidor. Né? Investidor que vai, vou comprar 10 flat, vou comprar 50. Né? Até, como falei, investidores internacionais têm muito fazendo isso. Acho que é bom que a Prefeitura ordene isso, né? Porque o objetivo principal é moradia, é o adensamento, né? Que na verdade não está acontecendo. Bom, então amanhã esse projeto da revisão do plano diretor vai passar pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, onde ali ele garante a legalidade do projeto. Depois, ao longo da semana, ele também vai passando por outras comissões, até que, enfim, a Prefeitura e os vereadores comecem a discussão com a sociedade civil. É um projeto muito importante, o mais importante desse ano aqui para a Câmara Municipal. E, claro, a gente vai acompanhar tudo aqui na Rádio Bandeirantes. Ronald. Perfeito. Valeu, Maju. Bom trabalho para você. Até mais. Até mais. Ô Zaidan, a teoria do plano diretor, como disse a Maju,
classifica esse mecanismo como aquele que visa orientar a ocupação do solo urbano, tomando por base um lado de interesses coletivos e difusos, tais como a preservação da natureza e da memória e de outros interesses particulares dos seus moradores. Em São Paulo, especificamente, é a gestão do caos, porque a cidade foi construída e o plano diretor poderia até ter existido ao longo da história, mas de plano mesmo para o crescimento de uma cidade do tamanho de São Paulo, e foi muito mal executado, a ponto de nós termos tantas disparidades do ponto de vista da moradia, da ocupação do solo, da impermeabilidade do solo, das áreas verdes. É uma confusão fazer um plano diretor ser produtivo para São Paulo, né, Zaidan? Muito, Ronald. É um desafio tremendo. E sempre que há discussão sobre plano diretor, parece que a preocupação central, mais do que isso, às vezes exclusiva, é exatamente onde pode construir, onde não pode construir, que tipo de edificação, qual o impacto dessa edificação no trânsito, né? Quantos carros a mais haverá ali em determinados horários, porque construíram um shopping, ou construíram um prédio de escritórios e tal. Já tivemos até a história de aqui não pode construir, mas depois veio se pagar pode, né? Tem uma taxinha aí pode construir. Mas se construir vai ficar mais caro, né? Mais um negócio assim. Quer dizer, pode ou não pode, né? Não, aqui pode, mas não pode. Aqui não pode, mas se pagar pode, né? Se pagar um pouquinho a mais pode. E essa história de plano diretor, tem algumas cidades, Ronald, que nos anos 60 e 70 houve uma febre de canalizar córrego, né? De fechar. Isso. Fechar asfalto em cima e tal, era o progresso. E derrubar árvore, né? Então, derrubar a árvore e meter asfalto onde estava o córrego era fantástico. Puxa, que progresso. Depois as pessoas começaram a descobrir que aquilo era um erro terrível. Primeiro, derrubar a árvore, né? A temperatura aumentou demais, com o asfalto aumentou ainda mais, e fechar o córrego. Hoje, eu até conversava há algum tempo com um engenheiro, ele falava, olha, hoje é inconcebível, né? Os engenheiros já partem de outro princípio, não, é preciso deixar aberto, precisa deixar aquele córrego aberto ali, e, se possível, com a sinuosidade natural, se possível. Se não for possível, que fique aberto. Caso contrário, vai ser um festival de alagamento. E foi o que aconteceu em diversas cidades. E aí, quando tem discussão sobre plano diretor, já tem cidade querendo discutir isso, ou seja, reabrir. Só que é muito difícil, né? Porque você tem todo um modo de vida da cidade ali, com aquela avenida asfaltada, onde antes havia um córrego. O córrego continua lá, está passando por baixo, né? Quando chove muito, não tem escapatória, a água sobe, não tem saída, não tem vazão e inunda a avenida. Agora, quem pode resolver? Essa população, né? Expor para a população, olha, se a gente reabrir, qual vai ser o resultado, plantar árvore ali, ter algum espacinho de terra para absorver a água. Então não é só onde pode construir, onde não pode. Plano diretor é muito mais que isso, e até o tipo de árvore que se deve plantar, né? Uma árvore que acolha os pássaros da região, você volte a ter vida natural, com mais pássaros você vai ter menos inseto, menos pernilongo da dengue. É uma série de coisas que devem ser discutidas num plano que se supõe é diretor, o nome já diz. Ele vai dirigir todas as decisões posteriores, né? Ô Zaidan, tem pardal ainda em Uberaba? Tem. Não, você sabe que nós vimos aqui sábado? 2 araras azuis. Nossa, que espetáculo. Um casal de arara azul, fantástico. Porque aqui, quando era moleque, em São Paulo, a referência do pássaro era o pardal. O pardal era o pássaro em 90% das vezes que você olhasse ou para o fio de alta tensão ou para a árvore, era um pardal que ia estar ali, né? Não era tanto a presença do sabiá ou outros passarinhos que eram até mais cobiçados, digamos assim, para quem gostava de lidar com isso. E
todo o crescimento da cidade tem trazido um fenômeno interessante que é o sumiço dos pardais, né? Os pardais cada vez menos presentes nas árvores, nos bairros e na vida das pessoas. E foram, de maneira brutal, substituídos pelos pombos também aqui na cidade de São Paulo. Isso é importante destacar. E isso que a Maju trouxe sobre a construção de moradias e que esse boom de apartamentos pequeninos, que custam uma fortuna, e que colocam uma pessoa só dentro dele, e isso passa por algo similar numa outra área, que é a área do deslocamento, da mobilidade, que sempre se falou ao longo da história que o transporte não poderia ser individual, porque você via, e às vezes aparecem esses comparativos, quanto um ônibus ou um vagão de trem é capaz de transportar aí do lado quantos carros com uma pessoa apenas, e na maioria das vezes é apenas mesmo uma pessoa que está dentro do carro. Você vê como o trânsito seria muito melhor se o transporte levasse mais pessoas. Essa é uma história que eu ouço desde criança, do mesmíssimo jeito. Precisamos levar mais gente, famílias para morar na região central. E precisamos ter transporte de massa e tal. Ledan, com todo respeito, a gente já teve projetos fabulosos pelo Brasil de grandes urbanistas e especialistas, tanto na habitação como na área de mobilidade. Mas as grandes cidades, e uma cidade como São Paulo, foi muito pouco feito para mudar essa realidade. O que se fala que o centro precisa ser ocupado, eu ouço isso há quantos anos? Há 3 décadas, pelo menos, que precisamos ocupar os prédios esvaziados do centro. Os prédios estão esvaziados em 2023, continuam esvaziados em 2023. Enquanto isso, gigantescos prédios para uma pessoa por cada apartamento. Essa realidade está sendo combatida agora. Precisamos combater essa realidade. Mas se nem os desocupados são ocupados, para onde a gente vai? Claro. E depois você tem uma região que se tornou hostil. E é preciso que o poder público mude isso. O sujeito não vai ir para lá, morar ali ou abrir um comércio ali. Isso vai mudar a realidade do lugar. Não vai. Não, é um conjunto de ações para mudar a realidade. Um conjunto de ações. Conjunto. Agora é muita conversa, né? Promessas não faltam, né? Inventaram até a história da revitalização, né? Ou seja, voltar a dar vida. Não é um lugar morto. Não é. Só que as pessoas se sentem impedidas, né? De morarem ali, porque é um lugar fantástico. Você tem saída para todo lado, né? Você tem todo tipo de comércio, tem padaria, tem farmácia, tem cinema, tem lanchonete, tem tudo, você não precisa andar. Para ir para o trabalho, para a escola, você tem metrô, tem ônibus. É fantástico, mas é uma região que ela se tornou hostil. E isso, se você não mudar isso, não adianta ficar decretando, falando, prometendo. A mudança tem que ser visível para as pessoas, práticas para as pessoas.